O Despertar da Estrela. Uma odisseia de 4,6 bilhões de anos. Feche os olhos e tente imaginar a ausência absoluta de tudo o que você conhece. Não há céu azul, não há o calor do solo sob seus pés, não há sequer o conceito de agora. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos, o espaço que hoje ocupamos na Via Láctea era um deserto invisível. Mas não era um vazio total. Era uma nuvem, uma estrutura fantasmagórica e imensa, tão grande que a luz levaria anos para cruzá-la de uma ponta a outra. Esta era a nebulosa solar. Composta quase inteiramente por hidrogênio e hélio, ela continha também minúsculos grãos de poeira, as cinzas de estrelas que morreram e explodiram há eras. Eram diamantes microscópicos, silicatos e metais, flutuando em um silêncio que parecia eterno. Mas o universo é um lugar de conexões. Em algum lugar próximo, uma estrela massiva, no fim de sua vida, colapsou e explodiu em uma supernova. A onda de choque dessa explosão viajou pelo vácuo como um tsunami invisível. Quando atingiu a nossa nuvem, o equilíbrio foi quebrado. Onde antes havia estabilidade, agora havia caos. A gravidade, a força mais paciente do universo, começou a trabalhar. A nuvem começou a encolher. À medida que os átomos se aproximavam, eles começaram a colidir, e o que era uma nuvem parada começou a girar, lenta no início, mas ganhando velocidade a cada milênio que passava. Conforme a nebulosa girava, ela se achatava. Imagine a massa de uma pizza sendo lançada ao ar. A força da rotação transforma a bola em um disco. No centro desse disco, o destino do sistema solar estava sendo decidido. Mais de 99% de toda a matéria daquela nuvem original estava sendo sugada para o meio. A pressão era inimaginável. O calor subia de forma constante. No centro, o que chamamos de protossol começava a brilhar, mas ainda não era uma estrela de verdade. Era apenas uma esfera de gás terrivelmente quente, cercada por um redemoinho de poeira. Por milhões de anos, a temperatura subiu até atingir o ponto crítico de 15 milhões de graus Celsius. Nesse exato momento, o universo testemunhou o nascimento de um monarca. No núcleo desse centro denso, os núcleos de hidrogênio foram forçados a se unir com tal violência que se fundiram em hélio. A fusão nuclear havia começado. Uma explosão de luz e radiação varreu o disco, soprando os gases mais leves para longe e iluminando pela primeira vez os escombros que flutuavam ao redor. O Sol havia nascido, e com ele o primeiro amanhecer. Com o Sol brilhando, o resto do disco, o chamado disco protoplanetário, tornou-se um campo de batalha. Não imagine planetas prontos, imagine trilhões de pequenos grãos de poeira e gelo orbitando a estrela central. O processo era a acreção. Um grão de poeira batia em outro. Se a colisão fosse lenta, eles grudavam por forças eletrostáticas. De grãos, tornaram-se pedras. De pedras, tornaram-se asteroides, e de asteroides, tornaram-se planetezimas, objetos com dezenas de quilômetros de largura que possuíam sua própria gravidade. Perto do Sol, o calor era tão intenso que apenas materiais com altos pontos de fusão, como metais e rochas, podiam existir na forma sólida. Foi aqui que os 4 mundos internos começaram a tomar forma. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte não eram as esferas calmas que conhecemos hoje. Eles eram bolas de magma derretido, constantemente bombardeados por rochas espaciais. Cada impacto era como uma bomba nuclear, mantendo a superfície desses planetas em um estado de incandescência. Enquanto isso, além da linha de gelo, uma fronteira invisível onde o calor do Sol era fraco o suficiente para permitir que a água e os gases congelassem, algo ainda mais grandioso acontecia.
Júpiter, o primogênito dos planetas, começou a crescer. Por estar em uma região rica em gelo e gás, ele cresceu rápido demais. Em poucos milhões de anos, ele se tornou tão massivo que sua gravidade começou a devorar todo o hidrogênio e hélio que o vento solar ainda tinha varrido. Júpiter não era apenas um planeta, era um quase-sol, um gigante que moldaria o destino de todos os seus irmãos menores. Enquanto os pequenos planetas rochosos ainda tentavam se resfriar, o sistema solar externo era palco de uma coreografia gravitacional perigosa. Júpiter e Saturno, os dois titãs de gás, não nasceram nas órbitas onde os vemos hoje. Eles eram andarilhos. Houve um período em que Júpiter começou a espiralar para dentro, em direção ao Sol, agindo como um gigantesco trator gravitacional. Ele destruiu centenas de planetezimas e limpou o caminho, impedindo que Marte crescesse tanto quanto a Terra. Se Júpiter tivesse continuado sua marcha, ele teria engolido a Terra antes mesmo dela nascer. Mas então, Saturno entrou em cena. Os dois gigantes entraram em uma ressonância orbital. A gravidade de Saturno puxou as rédeas de Júpiter e juntos iniciaram uma migração para fora, de volta para os confins do sistema. Essa dança arremessou bilhões de rochas e gelo para todos os lados. Foi esse movimento que criou o cinturão de asteroides, uma coleção de detritos que nunca conseguiram se unir para formar um planeta, devido ao constante puxão gravitacional de Júpiter. Enquanto os gigantes gasosos se estabilizavam, o sistema interno enfrentava seu momento mais dramático. A Terra primitiva, que chamamos de Gaia, já era um mundo quase formado, mas ela não estava sozinha em sua órbita. Havia um intruso, um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Theia. Theia e Gaia estavam em rota de colisão. O impacto não foi apenas uma batida, foi um evento apocalíptico que derreteu ambos os mundos por completo. Quando Theia atingiu a Terra em um ângulo oblíquo, trilhões de toneladas de rocha vaporizada foram lançadas na órbita terrestre. Por um tempo, a Terra tinha anéis como os de Saturno, feitos de detritos incandescentes. Mas em um piscar de geológico, talvez menos de um século, essa nuvem de detritos se aglutinou sob sua própria gravidade. Da destruição de Theia e de parte da pele da Terra, nasceu a Lua. No início, a Lua estava 10 vezes mais próxima da Terra do que está hoje, dominando o céu noturno como uma esfera de magma gigante que puxava os oceanos de lava da Terra com marés furiosas. Você já se perguntou de onde veio a água que você bebe? A Terra jovem era quente demais para segurar vapor de água. Ela era um deserto infernal. A resposta veio do frio das profundezas. Graças às manobras gravitacionais de Urano e Netuno, que estavam sendo empurrados para as bordas do sistema, trilhões de cometas e asteroides ricos em gelo foram arremessados para o interior do sistema solar. Este período é conhecido como o bombardeio pesado tardio. Durante milhões de anos, a Terra e a Lua foram castigadas por esses mensageiros helados. As crateras que vemos hoje na Lua são as cicatrizes de guerra desse período. Na Terra, porém, esses impactos trouxeram um tesouro. O gelo dos cometas se derreteu, preenchendo as bacias oceânicas e criando a atmosfera densa. Sem essa violência vinda do espaço, a Terra seria um mundo estéril e sem vida. Com o tempo, a fúria das colisões cessou. O Sol acalmou seus ventos e os planetas encontraram seu ritmo. O que era uma nuvem caótica de poeira tornou-se um relógio celestial de precisão infinita. As rochas se esfriaram, a água repousou, e em um pequeno ponto azul, a química começou a se transformar em biologia. A longa jornada da criação estava concluída. O sistema solar estava pronto para ser o palco da vida.